Até para o público saber, a gente estava fazendo um bate-papo aqui inicial, todos os palestrantes, contando um pouco do que cada um tem vivido nesse momento. Então, agora a gente já tem um bom público nos assistindo, então eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que, em nome do escritório, para nós é uma honra poder estar recebendo autoridades, recebendo o Dr. Davi, que é especialista nessa área. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo, acredito eu, super produtivo sobre algumas sugestões de cuidados e medidas que possam vir a ser adotadas pelas empresas, eventualmente, no retorno das atividades. Tá? Hoje a gente está contando, e queria agradecer muito a presença da desembargadora Cláudia Barroso, do TRT da Primeira Região, integrante da sexta turma, do Dr. Marcelo Freire, que é procurador do Ministério Público do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo. Tá? O Dr. Marcos Descalécio está entrando daqui a pouquinho. Ele, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, está fazendo audiências virtuais nesse momento, que comprova que a Justiça do Trabalho não parou nesse momento de pandemia, muito pelo contrário, está atuando de forma intensa para que possa regular os conflitos entre trabalhadores e empregadores. Gostaria também muito de agradecer a presença do Dr. Davi Gurevitz, que é da Delphi, do Grupo Delphi, que é especialista em saúde, medicina do trabalho, é engenheiro com muita experiência nessa área, e tenho certeza que também poderá contribuir bastante nesse nosso bate-papo. A gente hoje também terá a intermediação do meu sócio, Jorge Matsumoto. Tá? A ideia aqui inicial, a gente vai fazer 2 rodadas de perguntas para todos os palestrantes. Tá? E no final das exposições, a gente abre já para perguntas do público. Não sei se a gente vai conseguir fazer todas as perguntas, porque volta e meia chegam várias indagações, então a gente também conta com tempo limitado, até porque todos os palestrantes estão com a agenda super cheia. Então, já vou passar inicialmente para a primeira pergunta, a doutora Cláudia, a quem mais uma vez agradeço a presença. Tá? Doutora Cláudia, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu queria muito que a doutora pudesse falar para a gente em relação às atividades das empresas, não havendo nenhuma restrição legislativa ou do executivo em relação à atividade empresarial, mas sabendo que o novo normal deverá ser precedido de vários cuidados pelas empresas e pelos empregados, quais desses cuidados a doutora poderia recomendar para que um retorno ao trabalho ou a manutenção do trabalho pelos trabalhadores que já estão prestando serviço sejam adotados durante a pandemia ou no momento da retomada dos trabalhos pós-pandemia? Por favor, doutora Cláudia. Inicialmente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e para trocarmos ideias, porque estamos vivendo, com certeza, um momento único para todos nós, né? Nenhum de nós viveu uma situação como essa. Então, na verdade, tudo que se falar aqui hoje é uma perspectiva, é uma ideia do que a gente poderá fazer, mas que amanhã, ou de acordo com a situação, poderá ser alterado isso. Eu imagino, e eu não quero entrar na seara, de repente, do Dr. Davi, mas as primeiras precauções que eu acho que todos temos que tomar, todos nós, independente de estarmos no ambiente de trabalho ou não, é a questão da higiene, né? Da utilização de máscaras, da utilização de álcool gel, de repente, instalação de mais pias para que possibilite os empregados, né, um acesso maior à higienização. Essa parte o cuidado com a entrada na empresa, os sapatos, enfim, essa parte que eu acho que não vou entrar muito por conta até de que outra pessoa poderá falar melhor. Mas acredito que as empresas que puderem manter o home office, né, aqueles empregados que puderem trabalhar em home office, as empresas, no primeiro momento, deveriam realmente optar pelo home office, até que a gente tenha uma situação de mais tranquilidade, dependendo, inclusive, da situação. Então, aqueles que puderem permanecer em home office, eu acho que seria o melhor.
Aqueles que não puderem, que tiverem que trabalhar presencialmente, eu imagino que a gente tenha que talvez criar novas condições de trabalho. E que condições seriam essas? Em primeiro lugar, para se evitar qualquer tipo de aglomeração, dividir os empregados em turnos. Aquelas pessoas que trabalham, muitas pessoas no mesmo ambiente, por exemplo, numa fábrica onde existem muitas máquinas, dividir talvez em turnos. Eu não sei se aí fica a critério de cada empresa, se com uma pequena redução de jornada, e aí 2 turnos durante o próprio dia, ou dia sim, dia não, enfim, ou uma semana sim, outra semana não. E aí acho que vai um pouco de acordo com a conveniência, com a situação de cada empresa. Para evitar exatamente a aglomeração das pessoas, manter-se o distanciamento. Né? E se manter o distanciamento muitas vezes significa reduzir um pouco esse pessoal em cada dia ou em cada jornada. Outro cuidado que eu acho que deverá ser observado é a questão, a observação de não mudança, de não alteração das condições de contrato de trabalho em prejuízo dos empregados. É preciso se observar isso. Um empregado, por exemplo, que trabalha numa jornada diurna, né, de 8 às 5, enfim, se amanhã ou depois a empresa resolver colocar ele numa jornada noturna, isso poderá acarretar uma alteração do contrato de trabalho em prejuízo a ele e amanhã até gerar algum tipo de complicação para a empresa. Então, eu não pensaria nessa situação. Eu pensaria, talvez, numa redução de pessoal para cada horário, uma redução de horário, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalha 6, ou trabalha dia sim, dia não, para não alterar essas condições de trabalho. Outra coisa que me passa pela cabeça é a questão das empresas que fornecem alimentação ou que fornecem refeitório. É preciso tomar um cuidado muito especial nesse momento. Né? Modificar os horários de intervalo. Né? Então, todos os empregados, um grupo sai de 11 a meio-dia, o outro grupo sai de meio-dia a 1, e assim para evitar sempre para evitar a aglomeração. Né? Cuidado com a higiene, cuidado com o material que é usado. Enfim, essa é a questão de medir temperatura do empregado, melhor gerar um médico, enfim, né? se há essa necessidade de medir a temperatura na entrada, né? Fazer a testagem. Né? Então, assim, essas medidas me parecem, no momento, acho que devem ser observadas pela empresa, que deve começar agora as suas atividades, reiniciar as suas atividades. Evitar aglomeração na entrada, modificar o horário de entrada, modificar o horário de saída, para não sair todo mundo junto, entrar todo mundo junto, né? A marcação do ponto, para ter um distanciamento entre um e outro, sempre distanciamento de pelo menos 1,5 m, 2 metros de cada pessoa. Esses cuidados que nós estamos, inclusive, aprendendo a ter agora, nós mesmos, até em casa. Né? Ou quando temos que sair, alguma coisa, manter, se tivermos que ir ao banco, se fazer alguma coisa, temos que manter essa distância. É a mesma coisa. São esses os cuidados que, no momento, me ocorrem lembrar aqui. É isso. Muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo que todo mundo quer ouvir. Né? Eu acho que ninguém, como a doutora falou, ninguém sabe o que vem pela frente, mas a gente sabe os cuidados que a gente pode adotar agora. Né? Eu acho que muitos clientes perguntam para a gente, mas eu posso documentar isso? Eu posso colocar isso num manual? Eu posso colocar placas? Eu acho que deve, né, doutora Cláudia? Eu acho que a gente com certeza. Sim. Tem o dever de orientar todo mundo, né? Tenho. Até porque desse início, dessa orientação, poderão partir outros. Nós devemos lembrar, inclusive, por exemplo, a questão do uso da máscara. Né? Num primeiro momento em que surgiu essa pandemia, nem era aconselhável a utilização das máscaras. E depois se concluiu que essa utilização era necessária, sim. Então, assim, eu acho que é daí que começam a surgir, né, as novas ideias, os novos conceitos. Com o passar do tempo, com conhecimento maior a respeito da doença, é que surgirão, inclusive, novas situações que o empregador e o empregado devem observar. A utilização, trabalhar com máscara, não tem jeito. É desagradável? Sim, com certeza, aquela máscara é horrorosa.
né? Tem que trabalhar com a máscara, né? Com álcool gel do lado, né? Tem que ter na sua mesa de trabalho o álcool gel. São cuidados que a gente vai ter que aprender a tomar a partir de agora e inserir na nossa vida, na nossa rotina, não sei nem por quanto tempo mais, né? Pelo menos Muitos chamam do novo normal, né? é o novo normal. Infelizmente, é o nosso novo normal, né? Então, Verdade. Muito obrigado. Jorge, por favor, para endereçar Claro. uma pergunta para o Dr. Marcelo Freire. Obrigado, doutora Cláudia. Acho que foi bastante esclarecedora as suas observações, principalmente nessa questão dos novos modelos, né, novas ideias. Enfim, a gente vem acompanhando como existe a maturidade do comportamento, tanto por parte das empresas, os seus protocolos internos, como por parte dos próprios empregados na adaptação dos EPIs. E aí, nesse contexto, doutor Marcelo, já agradecendo a presença do ilustre procurador aqui da segunda região, o qual tenho a honra de ser moderador, e aí para escutá-lo, nesse contexto, né, de que, enfim, a gente tem que se adaptar nesses novos modelos, as novas ideias mencionadas pela doutora Cláudia, fica bem complicado estabelecer um protocolo fixo, né, ou regras na medida em que nós estamos aprendendo, tanto as empresas, inclusive, eu acho que imagino para a autoridade pública. Então, nesse sentido, o MPT, ele pretende editar pelo menos um codex ou algum protocolo, ou alguma recomendação com procedimentos gerais a serem observados para as empresas, enfim, ou que serão utilizados nas fiscalizações, como já existe, por exemplo, nos casos dos frigoríficos, doutor Marcelo, existe essa ideia por parte do Ministério Público? Olá, boa tarde. Satisfação participar do evento. Fazer uma saudação aqui especial para a doutora Cláudia, doutor João Pedro, doutor Jorge, que é o meu moderador, doutor Davi, e doutor Marcos, que eu acho que ainda está chegando, não é isso? Isso. Ele está lá em audiência ainda. Está a caminho, né? Está a caminho. Então, olha só, a pergunta já começou ampla, né? Já começou... Mas eu queria fazer um panorama geral, assim, antes de especificamente responder, para a gente tentar traçar algumas linhas aqui de raciocínio. Aliás, a doutora Cláudia falou do como será o amanhã, não é? E lembrei do cancioneiro popular, né? Como será o amanhã, responda quem puder, né? Resposta bem difícil essa, né? Em aberto. Mas vamos lá, olha só. A atuação do Ministério Público do Trabalho, aliás, a gente vem num ritmo de trabalho bastante forte, a gente vem trabalhando muito. A gente estava até conversando antes de começar, já apresentando alguns dados aqui, que nós já apresentamos aqui na segunda região, um pouco mais de 3.000 recomendações aqui para diversos ramos de atuação. Então, e além das ações civis públicas que vêm sendo propostas, etc., então o ritmo de trabalho realmente vem sendo bastante alto. Agora, assim, antes da gente falar especificamente das recomendações, eu queria apresentar algumas ideias, assim, algumas premissas assim, para a gente pensar bem. Em primeiro lugar, a gente tem legislação específica sobre o assunto, né? Já houve a produção de uma legislação, assim, em pouco tempo, bastante razoável sobre a Covid, essa situação que a gente está vivendo. Aí eu anotei algumas aqui. A gente tem um decreto legislativo, a gente já tem uma lei relacionada a medidas de enfrentamento da pandemia. Aí a gente tem alguns decretos aqui estaduais, né? Em cada lugar a gente tem legislações específicas estaduais e municipais. Além de tudo isso, a gente tem como premissa de atuação a ideia da redução dos riscos, que é um princípio constitucional, né? Então, a gente precisa trabalhar com essa ideia de redução dos riscos, então é o artigo 7º, 22 da Constituição, e aí quando a gente fala de redução de risco, nessa situação a gente aplica muito alguns princípios do direito ambiental do trabalho, do meio ambiente do trabalho. Então, a gente trabalha a ideia da prevenção e da precaução. A prevenção
relacionado a um risco que a ciência já definiu bem e a precaução relacionada a um risco que a ciência ainda não definiu bem. É exatamente esse momento que a gente está vivendo. A gente trabalha, então, portanto, nessa premissa da precaução, porque a doença ainda vem sendo trabalhada, ainda vem sendo desenvolvida, então a gente vai trabalhando, levando-se em consideração essas premissas, levando-se em consideração as deliberações técnicas aí dos técnicos. Aqui a gente tem o Dr. Davi aqui que vai nos ajudar nesse sentido. A gente tem um corpo técnico também no Ministério Público do Trabalho bastante eficaz, coeso, com ideias muito boas, com um trabalho bem conduzido. Então, eles vêm nos ajudando a construir essas premissas de atuação. Aí, a partir disso, o Ministério Público do Trabalho vem lançando, vem editando algumas notas técnicas específicas para determinada atividade. Então, nós já expedimos notas técnicas, por exemplo, para a construção civil. Nós já expedimos notas, não consigo nem falar todas, que são tantas. Eu lembro aqui frigoríficos, construção civil, trabalho no sistema prisional, que é um ambiente completamente diferente, difícil de enfrentar, um ambiente extremamente difícil de enfrentar, nota técnica relacionada à atividade hospitalar. Então, cada atividade tem a nota técnica envolvendo o pessoal de trabalho das plataformas digitais. Ainda há pouco, antes de começar, eu estava assistindo uma fala de um ministro do TST que diz: o pessoal das plataformas digitais é o trabalhador que não tem nenhum direito, mas está carregando hoje o nosso país, literalmente numa sacola, numa motinha. Então, é essa turma que está nos alimentando, etc. É uma turma que, completamente desprotegida, e a gente já está discutindo a questão da relação de emprego, mas isso é uma outra coisa, eu não vou entrar nisso, não. Mas, continuando nessa linha, houve a expedição de diversas notas técnicas, porque cada atividade tem uma característica específica, né? Então, tem atividades em que tem contato com o público, tem atividades que não tem contato com o público. Mas, por outro lado, o trabalho é mais confinado. Se a gente pensar, por exemplo, no supermercado, é uma atividade que tem um contato direto com o público. Então, é preciso que haja recomendações específicas para aquela atividade, levando-se em consideração a ideia de precaução, que é o norte que a gente trabalha. Por exemplo, o pessoal do frigorífico, eles não têm contato com o público, mas eles trabalham, via de regra, bastante concentrados, né? Então, eles trabalham muito próximos dos outros, então é preciso que sejam definidas regras relativas ao isolamento, a um distanciamento dessas pessoas, melhor dizendo. Então, para cada atividade, a gente vem tentando construir uma espécie de modelo de atuação para que esse princípio da prevenção e da precaução efetivamente se realize. Então, é assim que a gente vem trabalhando. Então, aí a gente vem trabalhando, que a gente pode dizer, nessa primeira fase, né? A fase da implantação. A fase do retorno ainda é um momento que a gente ainda não conseguiu trabalhar bem, porque, infelizmente, a gente ainda não chegou, ainda não se consolidou nesta segunda fase. A gente ainda está vivendo uma primeira fase de implantação dessas diretivas para essas atividades. Então, é assim que a gente vem trabalhando, expedindo recomendações, exigindo que as empresas efetivamente nos repassem informações relativas a essas recomendações relativas, não dá para definir bem, porque cada atividade tem características específicas, como eu acabei de falar. Tem elementos gerais e tem elementos específicos. Os elementos gerais, a doutora Cláudia já falou muito bem, a questão do uso das máscaras, dos EPIs, né, dos EPCs, que a gente esquece, mas a ideia da proteção coletiva também é muito importante, né? A questão dos exaustores nos ambientes fechados, etc. Então, a gente tem diretivas gerais para todas as atividades e tem diretivas específicas para cada atividade específica. Então, se a gente fizer, por exemplo, um paralelo entre o trabalho no sistema prisional e o trabalho nos supermercados, são diretivas específicas completamente diferentes, porque são atividades diferentes. Então, é mais ou menos assim que a gente vem trabalhando. Além das ações judiciais que a gente vem apresentando na Justiça do Trabalho, aliás, com uma resposta muito rápida da jurisdição. A jurisdição vem nos ajudando muito nesse momento. Então, o que a gente apresenta, a resposta é muito rápida. Eu até estava citando antes da gente iniciar que eu tenho
duas ações civis públicas que, no momento que eu apresentei, um dia depois já havia a concessão liminar, a outra não foi concedida, mas também com a resposta muito rápida. Então, é assim que a gente vem trabalhando nesse novo normal. Não sei se eu respondi sua pergunta, doutor Jorge, mas eu tentei dar um panorama geral aí do que está acontecendo. Claro que Jorge, respondeu, doutor Marcelo. Jorge, Acho que... você me permite só fazer uma Claro. perguntinha? Acho que todo mundo, doutor Marcelo, todo mundo fica muito curioso em saber se acessando ao portal do Ministério Público... É isso que eu ia falar. É isso que eu pergunto. Se é possível ter acesso a essas recomendações, porque nós que estamos assessorando muitas empresas, a gente ouve sempre assim, eu quero fazer o certo, eu quero buscar algum lugar que eu possa me orientar a cumprir o que está sendo considerado o mais seguro, né? Então, se a gente acessar o portal do Ministério Público do Trabalho, a gente consegue buscar essas orientações, essas recomendações, porque eu acho que isso é uma coisa que impacta muito diretamente as empresas e, inclusive, são assuntos que estão... A mais alta direção de todas as empresas está preocupado, né? Então, assim, é ter a proteção do seu trabalhador. Então, eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. É esse o ponto que eu ia falar. Exatamente. Ótimo. Como que está a transparência nessas normas, né? Assim, e aí, pelo que o senhor falou, né, doutor Marcelo, eu acho que é um caminho seguro, né? Se as empresas, no seu determinado segmento, na sua determinada particularidade, já seguir essas diretrizes, que, por óbvio, deve ter sido discutida também com o Ministério do Trabalho, que vai reforçar a fiscalização. Acho que é isso, basicamente, né, doutor Marcelo? Não sei. Isso. A gente trabalha, no Ministério Público, trabalhando inicialmente uma perspectiva de construção conjunta, né, conjunta com todos os setores, e numa perspectiva de recomendação. Até o presente momento, a gente está recomendando algumas diretrizes que precisam ser implantadas nessa ideia da prevenção e da precaução que eu já apresentei aqui. Agora, em relação às notas técnicas, essas notas técnicas, elas estão... Eu não posso confirmar se estão todas depositadas, porque são muitas. Eu sei que existe um espaço lá na nossa página virtual do Ministério Público que tem uma série de diretivas envolvendo a questão da Covid. Eu não posso afirmar aqui porque eu não tenho absoluta certeza, mas eu sei que essa página ela vem sendo alimentada com muita frequência, porque são muitas informações. Então, aquele que acessar a página do Ministério Público vai ter pelo menos uma ideia geral da forma como nós estamos trabalhando, além dos procedimentos que a gente está instaurando e além do diálogo que a gente vem trabalhando com a sociedade civil, com os advogados, com as partes que nos consultam. É claro que a gente tem uma dificuldade aí por conta desse distanciamento. A nossa sede está fechada, todos nós estamos trabalhando virtualmente, mas na medida do possível a gente está tentando responder a esses anseios aí, essas buscas, num trabalho conjunto que devo reconhecer que vem sendo bem difícil, desafiador. Até a doutora Cláudia acabou de mencionar isso. É uma situação que nós nunca vivemos, né? A gente está enfrentando agora, então todos nós estamos enfrentando essas dificuldades e esses desafios que são muito grandes, né? Não sei se respondi também a pergunta, mas eu tentei. Claro, perfeitamente. Te agradeço muito. Eu acho que é isso que a gente realmente quer. Eu acho que eu tenho visto muito a sociedade preocupada em se preservar, né? Eu acho que claro que tem algumas atividades que têm que continuar, não pararam em nenhum momento, né? Ou seja, a gente tem que estar servido de alimentação, de serviços públicos, como o doutor falou muito bem, todos esses serviços de aplicativo estão mantendo as famílias alimentadas no dia a dia, né? Eu acho que mesmo quem tem que sair à rua tem que ter acesso aos estabelecimentos comerciais de forma segura, né? Então, acho que o papel do Ministério Público em orientar todos nesse momento é relevantíssimo e agradeço muito. E temos uma próxima rodada em breve. Na próxima eu vou apresentar mais alguns aspectos aqui que acabou passando, mas na próxima. Ótimo. Maravilha, lhe agradeço muito.
Doutor Davi, mais uma vez agradeço a sua participação e aí eu já aproveito para perguntar se lá na Delphi, se vocês têm sido muito procurados para a criação de protocolos de segurança no contexto da retomada das atividades empresariais, como isso tem sido feito, quais orientações que vocês têm dado para a manutenção e a reabertura das atividades das empresas que eventualmente tenham interesse de ter um protocolo seguro em relação à retomada das atividades. Bom, boa tarde a todos. Agradeço também a oportunidade e vou dizer uma coisa. Como nós estamos tendo essa notícia sendo veiculada de que estamos à beira de ter uma retomada, mesmo que pequena, gradual e tal, em consequência disso, a nossa procura tem crescido muito para desenvolver esses protocolos para cada atividade também. Exatamente como disse o Dr. Marcelo Freire, a gente está desenvolvendo, não é um manual genérico de procedimentos, e sim um procedimento específico para cada empresa. E, na verdade, a gente já está com alguns trabalhos em execução. Hoje a gente já fez ontem a gente fez a primeira visita para conhecer as instalações, mas esse trabalho começa antes. Na verdade, ele vai começar com orientação e treinamento às pessoas em vários níveis. Ele começa com a pessoa em casa. Como é que ela se prepara para vir trabalhar para a gente ter segurança? Depois ela vai para o transporte. E o transporte é um grande transmissor da doença. O elevador é outro grande transmissor da doença. São dois grandes transmissores, ambientes fechados, as pessoas bastante tempo num veículo. Se esse veículo estiver cheio, as pessoas não vão ter essa distância de 2 metros, aí eu acho um pouco difícil. Então, as pessoas têm que se preparar, se precaver para absorver o mínimo possível disso, né? Então, esse trabalho está sendo feito começando já daí, a gente está preparando uma série de vídeos, porque tudo tem que ser feito agora nesse novo normal. Então, até o treinamento a gente está preparando os vídeos, passando para essas pessoas esses vídeos, como elas se preparam em casa, como elas vão se comportar no transporte, como elas chegam ao trabalho e depois a parte do trabalho em si. E as empresas estão solicitando exatamente muito também essa parte do ambiente de trabalho. Como é que a gente torna esse ambiente mais seguro? Uma das coisas que está acontecendo, se a gente falar em escritórios e tudo mais, é que a gente já fez algumas avaliações nisso, já estamos fazendo esse trabalho, e a gente já chegou à conclusão que, no primeiro momento, a gente não pode retornar com mais do que 50% dos colaboradores, talvez menos. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo nesse trabalho com esses clientes é avaliar o quadro de funcionários, é verificar dentro desse quadro quem são os que são fator de risco, quem são os que estão no grupo de risco, tentar afastar esses mais tempo, se possível. Quem são os que podem trabalhar bem, que estão trabalhando bem no home office. Então, para permanecer, se estão rendendo bem, se estão trabalhando bem, permaneçam. Quanto mais tempo a gente conseguir levar essa situação, melhor. Depois a gente está avaliando os ambientes em si, né? Cada ambiente de trabalho, o distanciamento. Então, a gente fez uma etiquetagem que a gente vai e bloqueia locais de trabalho. Esse local não pode, aquele ali pode, aí o outro vai ficar mais de 2 metros, 1,5 metro. Então, a gente marca esses locais todos. Você pode colocar pessoas trabalhando nesses locais. Nesses outros, você não vai poder colocar agora. Vai ter que, então, justamente aproveitar esse pessoal que pode ficar mais de casa, trabalhar mais de casa e afastá-los. Uma das coisas que tem clientes nossos que já fizeram, até não consultaram muito não, então o doutor Marcelo falou até sobre isso, mudaram, a doutora Cláudia também, mudaram por um tempo, né, enquanto a pandemia estiver, fizeram uma troca de regime de trabalho, de um regime de 8 horas para um regime de 12 por 36, garantindo que você tem metade dos funcionários por dia na empresa. Então, os condomínios estão fazendo muito isso, porque para o condomínio, se tiver a pessoa um dia inteiro, um dia de 12 horas, ele resolve o problema dele. Então, eles estão dividindo essa equipe. Aí, com isso, metade da equipe trabalha num dia, metade trabalha no outro. É uma maneira de ver isso quando você precisa ter as pessoas no local, né? E aí nós estamos tendo que
avaliar. Falamos há pouco de EPC, o doutor Marcelo falou de EPC, né, que realmente é muito esquecido. Na verdade, ele é a prioridade em prevenção. É o equipamento de proteção coletiva. O equipamento de proteção individual a gente vai usar quando não temos condição de implantar um EPC. E aí tem muita coisa de EPC que virou EPC, equipamento de proteção coletiva, agora no ambiente de trabalho. Por exemplo, janelas abertas, ar-condicionado desligado. O ar-condicionado é um grande transmissor. Eles recirculam ar que, se estiver viciado com os vírus, nós vamos transmitir esse vírus ali para todo mundo. Então, até o álcool gel pode ser um EPC, né? Virou um EPC, não é? Um equipamento de proteção coletiva. Abre a janela. Então, são uma série de sugestões desse tipo que tem que ser feitas, avaliadas, desde também a exaustão em locais onde você não tem como ter janelas, né? Ambientes que são efetivamente fechados. A gente está fazendo essa mudança para a gente, além desse trabalho todo, que é ações no ambiente, ações no trabalhador, no processo de trabalho e treinamentos, mas, além disso tudo, a gente está sendo obrigado até meio na marra agora, né, a mudar a maneira de trabalhar. Então, o que a gente fazia manual, o que a gente fazia de papel, imprimido, assinado, etc., reconhecido firma, hoje nós estamos sendo obrigados a caminhar muito mais rápido agora para o documento com assinatura digital, em PDF, certificado, garantido, emitido, enviado, e a gente, com isso, está custando empregos aos motoboys para levar as coisas, mas a gente está conseguindo, com isso, ter velocidade e atender. Então, uma das recomendações muito, quando a gente vê uma empresa que imprime muito, que assina muito, hoje, é o trabalho com a certificação. É conseguir transformar o ambiente de trabalho, o método de trabalho dela, para começar a usar mais a certificação digital. Evitamos impressão, evitamos aquecimento, evitamos uma série até de custos para a empresa, né? Estamos nos acostumando, estamos fazendo, cada vez mais as empresas estão trabalhando com isso. Bom, esse é um trabalho muito grande, nós estamos fazendo ele, nós criamos um protocolo e a gente desenvolve o específico de cada empresa, né? Um protocolo de atividades com a Covid e, eventualmente, o preparo para o retorno ao trabalho nesse ambiente de Covid. Super importante, doutor Davi, muito obrigado. Eu acho que a preocupação que a gente tem que ter em casa é uma preocupação que tem que ser estendida para que a gente também tenha sucesso na hora de retornar para o trabalho, né? E eu acho que um pouco até nessa linha, eu queria perguntar para a doutora Cláudia, porque isso é uma pergunta que eu tenho recebido de alguns clientes, é o seguinte: eu posso fazer um teste no meu empregado? Eu posso exigir que ele seja testado de Covid-19 na hora que ele for retornar? O empregador pode tomar alguma medida de, por exemplo, tirar uma temperatura, exigir a utilização de uma máscara? Que medidas até que ponto o empregador tem direito de exigir essas condutas do trabalhador sem que isso, de alguma certa forma, invada a privacidade de cada uma dessas pessoas? Isso é uma preocupação muito grande que as pessoas têm buscado o nosso escritório, indagando o seguinte: bom, eu quero o bem do meu empregado, eu quero saber se ele está ok, eu quero fazer um teste. Eu posso? Nós temos que imaginar o seguinte: mais uma vez eu digo que estamos vivendo um momento inédito. Então, se fôssemos falar a respeito disso há alguns anos atrás, antes da existência dessa pandemia, eu diria que o empregado, assim como fazendo um parâmetro com aquela empregada em que o empregador quer fazer um exame de gestação para ver se ela está grávida ou não, seria uma agressão à pessoa do empregado. Mas estamos diante de uma situação excepcionalíssima, em que o que se pretende é a proteção tanto do empregado quanto das demais pessoas que estão à sua volta. Estamos diante de uma questão de saúde pública. Então, se estamos diante de uma situação de saúde pública, temos que imaginar que todas as medidas
para a proteção desse empregado e para a proteção das demais pessoas, devem ser feitas e devem ser cobradas, e o empregado deve permitir que se faça. Acredito eu que o empregado que se nega, né, a fazer um teste, por exemplo, a usar uma máscara, esse empregado está não só violando a sua própria saúde, a sua própria integridade, quanto as dos demais que estão à sua volta. Então, acredito que pode sim, pode ser feito, acho que deve ser feito. Só que, se você for imaginar, eu moro aqui em Petrópolis, né? E na região serrana do Rio de Janeiro. Então, assim, cada vez que eu saio daqui, que eu vou visitar minha mãe no Rio, eu passo por uma coisa da saúde sanitária. E aí me medem a temperatura. E eu vou me negar a isso, porque se eu me negar a isso, eu não entro na cidade. Então, guardar as devidas proporções é a mesma situação. O empregado vai entrar na empresa para trabalhar, então tem que se saber se ele está em condições físicas para isso. E de que maneira se pode fazer isso? Aferindo através de temperatura, aferindo através da testagem. Então, assim, ele tem que se submeter a isso. Aí você vai me perguntar, sim, e se o empregado se negar a fazer isso? Pode acontecer. Com certeza ele pode dizer, não vou fazer. Aí a empresa poderá, do meu ponto de vista, poderá até adverti-lo, puni-lo, entre aspas, colocá-lo através de uma suspensão do contrato de trabalho pela própria determinação legal. Nós hoje temos a previsão de suspensão do contrato de trabalho através da medida provisória, 936. Então, assim, se o empregado... Bom, então é o seguinte, se você não quer se proteger e você não quer fazer testagem e você não quer usar máscara, então você não pode trabalhar. Se você não pode trabalhar, o empregador pode mandar embora o empregado, ou pode suspendê-lo por um período lá, botar ele em suspensão do contrato de trabalho, com base até na medida provisória, porque ele não quer se proteger e não quer dar a oportunidade dos demais se protegerem. Porque se ele estiver doente, ele vai passar para muitos outros. Então, me parece que assim, é uma medida que o empregador deve tomar e que o empregado, se for uma pessoa razoavelmente equilibrada, vai aceitar de bom grado, porque é para a sua própria proteção. Significa que a empresa está preocupada com a situação das pessoas que ali trabalham. Se quer testar, se quer botar máscara, se quer medir temperatura, é sinal de quê? Que a empresa está preocupada em manter um nível razoável de admissão daqueles empregados para o retorno ao trabalho. Então, imagino eu que isso poderá gerar, sim, até uma advertência do empregado, uma suspensão do empregado, um afastamento do empregado, ou até mesmo uma demissão do empregado. Se formos pensar, fazer um parâmetro aqui, a não utilização de EPI acarreta demissão por justa causa. Nós sabemos isso, tem uma previsão na CLT expressa com relação a isso. Se formos pensar, por exemplo, que atualmente a utilização da máscara, do álcool gel, significa um equipamento de proteção ao trabalhador e ele se nega a usar, ele, teoricamente, poderia até ser mandado embora por justa causa, caso se negasse a utilização da máscara. Então, isso tudo é possível se fazer, são sempre parâmetros que nós temos que fazer, porque essa situação é uma situação nova, mas nós temos previsão na lei para esse tipo de situação. Então, acho que é possível, sim, fazer a testagem, deve ser feita, a proteção através da máscara, a testagem, a medição da temperatura, tudo isso devem ser medidas que a empresa deve fazer, sim, para a proteção de todos, não só daquele trabalhador fisicamente, pessoa, como os dos demais que estão ali entrando para trabalhar. Doutora Cláudia, é exatamente isso, agradeço muito. A gente tem, de uma maneira geral, orientado os clientes a divulgar as informações, divulgar por que é importante fazer um teste, por que é importante utilizar a máscara, por que está se tirando a temperatura. Alguns clientes têm feito até cartilhas, vídeos explicativos, ou seja, por que a gente está alterando o intervalo de refeição da pessoa para que
você tem o escalonamento do acesso aos refeitórios, né? Ou seja, o trabalhador estando informado do que está acontecendo e do porquê está acontecendo, ele tem uma tendência muito melhor de aceitar essas coisas, né? Então, assim, como a doutora falou, é tudo muito novo, né? Então, assim, diferentemente do que acontecia por um exame de gravidez, que era uma coisa para você, eventualmente, até discriminar uma pessoa que estava grávida, nesse momento, não, é o contrário, né? Ou seja, você está preocupado com a saúde daquele indivíduo, mas também está preocupado com a saúde da coletividade, né? Ou seja, a gente teve uma situação de um cliente que preparou um questionário. Olha, alguém da sua família está doente, você se sente confortável para retornar ao trabalho e tal. E aí a gente depois veio ser surpreendido com uma pessoa que havia mentido no formulário, ela estava doente, né? E isso foi um transtorno muito grande, porque várias pessoas ficaram colocadas em risco. Felizmente não houve contágio, mas se identificou muito rapidamente que ele estava doente, porque, assim, salvo aqueles primeiros dias, hoje a gente já sabe que com uma semana a pessoa começa a ter dor de garganta, febre, e aí cai, o dia a dia fica mais difícil, né? Mas a gente tem orientado a tomar essas medidas de precaução mesmo, né? Ou seja, conversa com o seu empregado, indaga ele, né? Do que ele pode estar passando, para que ele eventualmente possa ser ajudado, encaminhado para um hospital ou para um serviço médico, né? Jorge, eu acho, inclusive, que a testagem ela se faz muito necessária, porque nós sabemos, pelo menos eu tenho na família médica, minha filha é médica e está na frente de combate disso, e assim, a gente sabe que muitas pessoas adquirem o vírus e elas são assintomáticas. Elas passam sem absolutamente nada. Você não percebe. Quando você percebe uma dor de garganta, uma febre, é fácil detectar. Mas existem pessoas que portam vírus e elas são absolutamente assintomáticas. Essas são as que me parece que colocam mais em risco a coletividade, porque elas muitas vezes sequer sabem que estão doentes. Elas sequer sabem que adquiriram o vírus. Então, a testagem é que nos dará essa clareza, né, da situação daquela pessoa. Porque se fizer a testagem e der lá positiva, porque já teve contato com o vírus. Então, é isso que vai nos dar a garantia, né, de que ele não passará para o restante da coletividade. Então, eu acho que assim, a testagem, mais do que qualquer coisa, no retorno, é um pontapé inicial, me parece ser o pontapé inicial. O mais necessário é fazer essa testagem exatamente para se verificar se já contém o vírus, já teve, se não teve, como é que está, assim. Enfim, até porque muitas pessoas estão ainda assintomáticas. Tem e ninguém sabe que teve, né? Passou, muitas pessoas passam muito mal. Isso, na verdade, a grande dificuldade, me parece, desse vírus é exatamente isso. Tem pessoas que você olha e diz assim, moça, aí se tiver vai morrer. E a pessoa passa sem absolutamente nada, né? E outro, gente jovem, inteiro, né? E o cara fica lá internado, morrendo. Então, é uma caixa de surpresa, né? E como o empregador vai proteger os demais trabalhadores diante de uma situação dessa? Só mesmo tomando todas as precauções, né, fazendo testes, obrigando a utilização da máscara, enfim, só dessa forma, senão a gente está colocando em risco a toda aquela pequena comunidade ali. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, tá? Acho que é super importante, nesse momento que está todo mundo meio vendo tudo nebuloso, a gente ter esses esclarecimentos. Jorge, por favor. E assim, não seria invasivo, né, doutora Cláudia, exigir esses testes, assim, claro, com medimento, sem exposição do empregado, mas assim, também um direito do empregador, até para se resguardar do contágio em relação aos demais empregados, né? Uma coisa interessante de testar é que se a gente descobre que a pessoa teve a doença
mas está curada. Então, ela vai ter o tal do IgM, que a gente ouve falar tanto, e o IgG, o IgM negativo. Então, ela não está com a infecção mais. E o IgG positivo significa que ela já teve, mas está curada. Essa pessoa está muito mais segura para voltar para o trabalho. Ela está vacinada. O passo dela passa a ser até muito mais alto, porque ela é vacinada, entendeu? Então ela gera muito mais tranquilidade, com certeza. Ela tem um atestado. Eu já não tenho mais, não vou transmitir mais para ninguém. É isso aí. Não pego mais também. Está seguro. Mais, tem essa tranquilidade, exatamente. Verdade. Doutor Marcelo. Pois não. Com as minhas perguntas capciosas e capciosas, eu digo assim, que não tem como resumir, né? Mas, assim, o senhor comentou que, enfim, existe uma miríade de recomendações por setor, né? Por área. Acho que também as procuradorias das regiões, elas têm as suas próprias diretrizes também. Mas, assim, em termos práticos, assim, para os ouvintes, como que a empresa ela pode se cercar de cuidados, ou seja, ela pode ter uma certeza, né, que ela está cumprindo todos os protocolos e recomendações do MPT? Existe isso, existe pelo menos assim, é lógico que o senhor já comentou também que assim, o retorno ainda não está tão consolidado, não está tão sedimentado, né, as operações, ou seja, os grupos de estudo ou de trabalho no MPT. Mas, assim, como um palpite do senhor, ou uma própria análise prospectiva em relação aos cuidados, o que o senhor acha que, assim, não dá para abrir mão, né, para o retorno? O que é núcleo duro, né, nas palavras do Alexi, assim? Vamos falar, o que é núcleo duro, assim, que não dá, é irremovível, imexível, vamos falar com as palavras do Magri, é imexível, né? Imexível, né? Que norte que o senhor dá, assim, como professor, né, assim, para se cercar de que estamos no caminho certo, tanto as empresas como o empregado? Doutor Jorge, só dar boas-vindas ao doutor Marcos, que acabou de chegar diretamente de uma audiência virtual, de uma série de audiências. Agradecer muito a sua presença, esse esforço para atender ao nosso convite. A gente sabe que a audiência é uma coisa imprevisível, mesmo as virtuais, né? Mas a gente agradece muito a sua presença. O doutor Jorge fez uma pergunta para o doutor Marcelo, e aí, na sequência, ele já faz uma pergunta para o senhor, tá bom? Obrigado, doutor João. Obrigado, doutor Jorge. Agradeço a oportunidade. Peço desculpa novamente pelo atraso. O senhor mesmo já falou, as audiências acabam, essa novidade da audiência videoconferência, a gente não tem jeito, atrasa mais ainda, mas consegui comparecer a tempo de participar um pouquinho aqui desse webinar e parabenizo a todos aí pelo grande debate. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Marcelo, por favor. Doutor Marcelo, a palavra. Vamos lá. Vamos lá. O doutor Jorge faz umas perguntas assim que a gente começa a ouvir, a gente pensa que ele vai fazer uma pergunta simples, de repente ele manda uma bomba, né? Mas eu fico pensando, bom, quanto tempo eu vou ter, eu fico preocupado, mas... Fica à vontade, o tempo é Vamos seu. lá, eu queria fazer uma saudação aqui ao doutor Marcos, que está chegando agora. Prazer conhecê-lo, colega. Vamos lá. Eu queria responder a sua pergunta pegando um link aí com o que a doutora Cláudia já falou em relação aos EPIs. Tá? Assim, como já que o senhor falou da questão do professor, vamos falar um pouco de princípio aqui antes da gente responder. Antes da gente falar do EPI, a gente precisa deixar bem registrado que a ideia da utilização do EPI está relacionada também a um princípio que a gente usa muito no direito ao meio ambiente do trabalho, que é a ideia da educação, né? A gente precisa efetivamente orientar essas pessoas, os trabalhadores, para que eles usem esses EPIs, né? Então, isso é um dos princípios aí que estão na base da utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, eu diria assim que o núcleo duro caminha no sentido da utilização dos EPIs. Aliás,
eu acho que o conceito de EPI ele vai mudar bastante, porque o que a gente estava falando de EPI, hoje deixa de ser o EPI e passa a ser um EPC. Porque, além da proteção do trabalhador, a gente está protegendo em relação ao outro que está trabalhando próximo dele. Então, deixa de ser um equipamento de proteção individual e, efetivamente, passa a ser um equipamento de proteção coletivo. Se a gente falar no álcool gel, o álcool em gel hoje é um equipamento de proteção coletiva inquestionável, né? É para todos, assim como a utilização da máscara também, né? A gente está protegendo, né? A gente está fazendo a proteção daquele trabalhador, mas a gente está protegendo o outro que tá próximo dele. Então, esse conceito de EPI, eu tenho absoluta certeza que vai mudar. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que também vai mudar a atuação do Ministério Público do Trabalho. Via de regra, a gente observava algumas categorias profissionais que tinham que historicamente tem muita resistência na utilização dos equipamentos de proteção. Historicamente, basta a gente lembrar que, por exemplo, a construção civil. A construção civil é uma atividade que historicamente tem dificuldade, é difícil a orientação, a educação desse trabalhador para que ele use aquele determinado equipamento de proteção individual. Eu tenho absoluta certeza que a partir daqui para frente isso vai mudar, porque ele vai perceber que está relacionada à própria segurança, à garantia da vida dele. Além de tudo, ele está protegendo a vida dele e ele vai passar a perceber isso mais claramente depois de tudo isso que a gente está enfrentando, e a questão da máscara é um exemplo disso. Então, esse conceito de EPI, eu tenho absoluta certeza que vai mudar, inclusive para essas categorias que historicamente tem dificuldade, a gente tem dificuldade na ideia de educar e efetivamente inserir na concepção daquele trabalhador, fixar na concepção daquele trabalhador que ele precisa usar aquele equipamento de proteção individual. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu queria falar sobre o que a doutora Cláudia já falou muito bem, que é a questão das testagens, né? Dos testes, etc. Eu acho que, para a gente falar disso, a gente precisa falar também, deixar registrado que a gente está falando da saúde coletiva, né? Um bem coletivo. A gente não está falando mais da proteção do A, B, do C, a gente está falando da proteção de um ambiente em que aqueles trabalhadores estão inseridos. Então, a gente não pode só trabalhar essa questão com base num viés individual para aquele trabalhador A, aquele trabalhador B, aquele trabalhador C. Então, a ideia da testagem ela está relacionada à proteção deste bem coletivo, o bem de todos, que aí se insere também naquela ideia que a gente falou inicialmente da prevenção e da precaução. É claro que existem testagens diferentes. A gente pode pensar, por exemplo, aquela testagem para tomar a temperatura do trabalhador, que a gente aponta aquela maquininha à distância, não tem absolutamente nenhuma restrição em relação a isso. Todo mundo tem que se submeter. Já a testagem envolvendo, por exemplo, a tipagem que envolve sangue, extração de sangue, etc., aí realmente já entra numa outra seara que a gente precisa discutir com mais profundidade. Agora, tem alguns exames que, obviamente, a gente pode inserir lá no PCMSO daquela empresa e transformar isso como um exame periódico, por exemplo, pensando aqui de maneira alta, né? Por que não transformar? Não existem exames periódicos que os trabalhadores têm que passar, tem o admissional, os periódicos e demissionais, então a gente pode trabalhar alguns exames inserindo na categoria de periódico, com exceção da questão da extração de sangue, que aí me parece que efetivamente precisa haver uma autorização daquele trabalhador para que isso aconteça. É claro que se houver a resistência, a empresa tem outras medidas para adotar em relação a isso. Bom, não quer fazer, então não vai trabalhar, alguma coisa assim. Então, há exames e exames, isso que eu quero deixar bem claro. Alguns que a gente pode inserir na rotina e outros que precisam efetivamente do aceite daquele trabalhador. Trabalhando com todos a ideia do bem coletivo, né? Da proteção da saúde de todos. Então, isso tudo está inserido naquela ideia que eu falei no início do princípio da educação. A gente precisa convencê-los
de que efetivamente eles precisam utilizar esses equipamentos. Eu vejo aqui na minha atuação como membro, a dificuldade maior não está nesse ponto do trabalhador. Muitas vezes está um problema em relação à empresa para conceder esses equipamentos de proteção. Historicamente, é esse o problema que acontece, é a falta dos equipamentos. Então, o que a gente percebe isso na nossa rotina de trabalho, é a falta de fornecer o equipamento adequado para aquele trabalhador, para aquela determinada atividade que ele realiza. Aliás, eu tenho uma ação coletiva aqui que trata também da questão da falta de equipamento numa atividade que é o hospital, que é uma atividade de alto risco, em que ficou, pelo menos assim eu compreendi, ficou demonstrado que efetivamente aquele determinado hospital não vinha fornecendo equipamento de proteção adequado para aquela atividade. Então, aí a gente, ao invés de falar do trabalhador, a gente está falando de uma falta da empresa, que deixou de fornecer aquele equipamento de proteção essencial para aquela atividade. Então, é isso que a gente vê com mais frequência. Eu não estou dizendo que não acontece na outra ponta, mas a gente percebe com mais frequência a falta empresarial em relação a isso. Para finalizar aqui a minha fala, que eu já sei que eu estou falando muito, eu queria falar um pouquinho do pessoal das plataformas digitais, porque o Ministério Público também teve uma ação muito interessante envolvendo esse pessoal das plataformas digitais, em que a gente discutiu, levou para a jurisdição a ideia dessas empresas de plataforma fornecerem o equipamento de proteção. Aí a gente não vai mais discutir a relação de emprego, se tem ou não relação de emprego. Isso é uma questão que o judiciário, em algum momento, vai decidir. A gente está tratando, já que este trabalhador está prestando um determinado serviço para aquela plataforma, ele precisa realmente ser protegido. Então, que as plataformas deem os equipamentos de proteção mínimo para que eles exerçam as atividades dele, máscara, álcool em gel, etc., etc. E a gente conseguiu, inclusive, uma liminar na justiça nesse sentido. Então, a gente não vai mais discutir relação de emprego, a gente vai discutir a proteção de alguém que está prestando um determinado trabalho para outrem. Ponto. Neste momento. Claro que a relação de emprego vai ser discutida mais à frente. Agora, neste momento, a gente precisa proteger essas pessoas para o trabalho que elas estão prestando para outrem. Esse é o ponto. Doutor Marcelo, tem uma coisa interessante. Mas eu tentei, viu, doutor? Não, é interessante essa questão do uso dos equipamentos de proteção dos trabalhadores nas plataformas digitais, porque quando você vai receber uma visita de uma pessoa na sua casa, um entregador, no caso, e esse entregador está com equipamento, está protegido, você, como consumidor, fica muito mais satisfeito e muito mais seguro de que aquele atendimento está sendo um atendimento bem cuidado, né? Assim, eu tenho, nesses 70 e poucos dias que eu estou em casa, eu sou um usuário assíduo das plataformas digitais e durante boa parte do tempo, os entregadores subiam até o nosso edifício, aqui, a porta de casa, né? Aí, num dado momento, o condomínio resolveu deixar a entrega lá para a porta. Mas quando a pessoa vinha aqui na porta da minha casa com uma máscara, com uma luva, que o produto está sendo entregue com esse cuidado, dava muito mais segurança para você adquirir, né? Então, acho que a conduta do Ministério Público nesse sentido foi muito assertiva, porque dá uma segurança para o próprio consumidor, não só para o trabalhador, mas como toda a sociedade que está recebendo aquele produto, né? E eu espero que esse equipamento de proteção tenha sido fornecido por eles e não comprado pelos trabalhadores. Verdade. Não é isso? Doutor Marcelo, duas questõezinhas, né? A primeira, um pouquinho antes, o senhor falou até de transformar um exame dentro de um PCMSO, sua dúvida sobre a testagem e tal. Nós já temos exames semelhantes, quer dizer, depende do risco ao trabalho, né? Do risco no ambiente de trabalho que as pessoas têm. Elas têm que fazer exame de sangue, ácido hipúrico, ácido metilhipúrico, hemograma, etc. E esse seria, nesse momento, um exame que poderia ser por uma temporada, não sei, por um ano, incluído num PCMSO, dentro do mesmo conceito. É um risco que nós temos hoje de adquirir esse vírus e vamos testá-lo porque, além de tudo, nós estamos protegendo a pessoa e protegendo o ambiente de trabalho como um todo, né? Então, isso é
E eu queria Concordo, doutor Davi, concordo. Queria chamar a atenção também que o artigo 3º da Lei 13.979, no seu inciso 3º, fala exatamente, quer dizer, está falando da questão da calamidade, quais são os procedimentos que serão tomados por causa da calamidade pública, etc. Mas ele fala exatamente das testagens. Então, está na lei, inclusive, a questão da testagem, se fazer testagem. Não me parece que, diante disso, se possa entender uma agressão ao empregado. Ele pode sim se negar, com certeza ele pode se negar. A gente sabe que acontece isso. Ele se nega a usar os equipamentos de proteção individual, então poderá se negar. Agora, garantia está aqui, a garantia está da própria lei. A própria lei 13.979 nos dá essa garantia. Então, não me parece que o empregador deva recuar. O empregado quer fazer a testagem, muito bem, faça, ótimo, maravilhoso. Não quer, tome as medidas cabíveis com relação a isso. Muito bom. E o segundo ponto é a dificuldade que a gente está tendo de adquirir equipamentos para testagem. Não o teste, hoje o teste da doença tem bastante, estão chegando muitos, já me ofereceram, uma empresa traz 3,5 milhões por semana, tem uma outra trazendo 5 milhões de testes por semana, não temos mais o problema de adquirir os testes. Agora, os equipamentos para testagem de temperatura, de quantidade de oxigênio, os oxímetros, os termômetros, esses estão muito difíceis. E eu digo por experiência própria, quer dizer, eu já adquiri, eu estou tentando adquirir há 2 meses, eu consegui um equipamento, eu preciso adquirir uns 5 ou 6, eu consegui outros eu adquiro e depois são cancelados ou param, nós estamos com um problema muito sério de entrega, eu estou com um parado há 1 mês no Correio do Leblon, quer dizer, eu moro no Leblon, ele já chegou até o Leblon e dali não saiu, a gente não pode pegar, porque não nos oferecem que eu possa ir do Correio do Leblon pegar, ele está lá parado há 1 mês e eu preciso usar. Eu tenho clínica, nas nossas clínicas a gente quer estar usando isso tudo, testando cada um. Até gostaria de testar, não dentro da clínica mais, eu gostaria de testar na entrada do prédio. Eu vou colocar uma pessoa na entrada do prédio, se ele veio para ser atendido na clínica, eu vou testar lá. Se ele tiver com temperatura mais alta, eu vou mandar ele retornar. Porque eu não vou poder fazer um exame do trabalho numa pessoa que pode estar trazendo a doença no ambiente que a gente já está fazendo, né? Já está trabalhando. Então, a gente está tendo muita dificuldade. A máscara, por exemplo, para os hospitais, as máscaras PFF2, também estão bastante difíceis de se adquirir. Quer dizer, os Estados Unidos enxugou o mercado. Foi lá na China, a 3M, o presidente Trump, obrigou a 3M a entregar tudo que ela fabrica para eles. E a gente ficou sem. Tá difícil saber se eu estou adquirindo aos pouquinhos, às vezes adquiro, estou com 30 máscaras PFF2 presas no correio também, que aí é já quase 1 mês também, quer dizer, estamos encontrando essas barreiras, a dificuldade de adquirir, a dificuldade de chegar para a gente. Então, isso está dificultando esse trabalho que a gente precisa fazer. É impressionante mesmo. Doutor Jorge, eu sei que tem muita gente ansiosa a ouvir a palavra do Dr. Marcos. Por favor, Jorge. Bem-vindo, doutor Marcos. Para mim é uma... Se aconchegue a gente a esse acalorado debate sobre a Covid e o retorno. E aí, já querendo saber a opinião do senhor, doutor Marcos, sobre as penalidades, né? Falamos aqui dos protocolos, falamos do núcleo duro, a doutora Cláudia mencionou bastante a questão da mudança no ambiente, o doutor Davi nos brindou aqui com algumas recomendações de segurança. Doutor Marcos, falando agora de penalidades, a empresa, qual é o tipo de responsabilidade que ela pode ser, qual é o tipo de penalidade que ela pode ser responsabilizada se ela não acolher ou não seguir, assim, pelo menos o mínimo do necessário, o que o MPT, o Ministério Público do Trabalho, prescreve, enfim, se ela for negligente em relação à saúde dos seus empregados, do que tipo de penalidade ela pode se insurgir, que o senhor tem vivenciado aí nessa nossa vara do trabalho de São Paulo, que é sempre agitada? Doutor Jorge, primeiramente, novamente, obrigado pela oportunidade, desculpa pelo atraso, eu não gosto dessas, mas acabei tendo esse imprevisto, agradeço, tá aqui com colegas, e eu particularmente muito feliz de participar desse evento, porque eu
vejo colegas aqui da querida cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio, que eu fui juiz no Rio, doutora Cláudia, eu fui juiz por lá no começo da minha carreira, em 2009, tive a conhecer pessoalmente, tive contato com a Procuradoria do Trabalho da Primeira Região, também excelente. Então, agradeço a oportunidade, um abraço ao doutor João, ao doutor Davi, aprender aqui com todos, doutor Marcelo, com a doutora Cláudia. Olha só, eu vejo o seguinte, eu vejo que o empregador, entrando já no meio, e até estava aqui com medo até de participar, que o debate está de grande nível, de elevado nível, eu vejo assim, é dever do empregador, com certeza, dever constitucional, zelar pelo meio ambiente de trabalho, e se ele for negligente, não zelar por isso, não oferecer as condições de trabalho adequada, os equipamentos de proteção, concordo, não se fala mais nem EPI, EPC até um equipamento de proteção coletivo. Esse empregador ele vai estar assumindo risco, sim, e vai poder ser responsabilizado. Qual tipo de responsabilidade? A princípio vai depender, vai ser apurado os danos que essa negligência do empregador vai gerar. Em um primeiro momento, analisando no âmbito coletivo, vai ser possível ser apurado um dano a toda a coletividade, o famoso dano moral coletivo, através de uma atuação do sindicato, atuação do Ministério Público do Trabalho, a partir de constatada essa negligência do empregador. Em âmbito individual, o trabalhador ali individualmente prejudicado, também eu vejo que vai ter direito ao ressarcimento através da indenização de dano moral individual, a depender da lesão que ele teve, poderá ser apurado indenizações de cunho material, como, por exemplo, despesas médicas, despesas com tratamento. Agora, um tema que é necessário a ser verificado nessa questão da penalidade a ser atribuída ao empregador, e não tem como, falando dentro da área trabalhista, como sempre, é a apuração do âmbito dessa sua responsabilidade. Como é notória, a Constituição fala, responsabilidade subjetiva, a princípio, lá no artigo 7º, mas já não dá para dizer pacífico, porque falta ainda um texto consolidado, mas a teoria da responsabilidade objetiva tem muita força. A teoria da atividade do risco tem muita força. Então, se pararmos para pensar em ambiente de trabalho como hospitais, farmácias, em ambiente que o contato é notório, o risco é notório, eu vejo que aqui não tem se cogitar só discussão da responsabilidade subjetiva. Aqui já se olha para a objetiva para se apurar, sim, o dever de reparação do empregador, as penalidades. Aqui eu vejo, lógico, eu falo mais no âmbito indenizatório, né, as indenizações de cunho extrapatrimonial e cunho patrimonial, mas, lógico, também é possível se apurar eventual penalidade de âmbito da fiscalização do trabalho. A partir da atuação da fiscalização, também uma negligência do empregador poderá sofrer sanções. Achei muito bacana o comentário do Dr. David sobre a questão da impossibilidade também, que isso, lógico, tem que ser levado em consideração. Se o empregador ele busca garantir o meio ambiente de trabalho adequado, mas existindo algumas impossibilidades, não estou dizendo que só por isso vai excluir o dever de reparar, mas isso pode mitigar, o próprio Código Civil prevê a possibilidade da mitigação da indenização, a depender do caso concreto. E essa utilização e essa previsão legal do Código Civil, da ponderação, no momento de arbitrar uma indenização, eu vejo que vai ser necessário até no caso da contaminação, no caso do trabalhador que contraiu o Covid-19 e que se fica naquela situação onde ele contraiu. Qual foi o local? A grande discussão do nexo causal da contaminação com o trabalho, tirando o caso do nexo técnico-epidemiológico, é o nexo causal presumido, que a lei previdenciária garante, como, por exemplo, novamente, ambientes de hospital e clínicas. Agora, em uma outra situação, esse nexo causal não é presumido. Tem a previsão na lei previdenciária, a MP do artigo que falava sobre não ser doença, foi suspenso pelo STF. Então, há um grande debate aqui, e eu vejo que vai chegar a circunstâncias que não vai ter como ter a certeza onde foi essa contaminação. E vai ter esse debate. Não estou dizendo que vai ser meu entendimento. Vamos excluir 100% a responsabilidade do empregador? Não, vamos excluir. Vamos analisar, fazer um levantamento médico, vai ter que provar se alguém na família daquele trabalhador contraiu antes a doença ou não, se alguém na empresa teve a doença ou não teve. Serão critérios que terão que ser apurados para verificar eventualmente a responsabilidade, doutor Jorge. Eu acho que, doutor Max, acho que isso é um ponto primordial, né? Principalmente quando a gente fala de home office, né? Em que, enfim, o nosso limite para fiscalização, pelo menos do empregador, ele está bem limitado, sob pena de você também invadir a privacidade
do próprio empregado. Então, assim, realmente uma zona cinzenta cabulosa, né? É você estabelecer esse nexo aí em relação ao empregador também. E aí, aproveitando o gancho, doutor Marcos, que o senhor falou, já ir caminhando, né, para essa noção de responsabilidade objetiva versus responsabilidade subjetiva, ou seja, a Constituição prevê a responsabilidade subjetiva, porém o Supremo também, em casos emblemáticos, estabeleceu a objetiva, né, para o caso de doença ocupacional. Como que fica a adoção, se eu, o empregador, adotar todas as medidas recomendadas, todas as diretrizes do Ministério Público do Trabalho e provar isto, eu consigo, pelo viés da responsabilidade subjetiva, afastar a doença ocupacional em relação ao empregado? Ou sempre o espectro da responsabilidade objetiva vai me acompanhar? Como eu tenho essa margem de segurança jurídica, ou seja, eu adoto todos os protocolos de segurança, todas as diretrizes específicas para o meu setor, aí eu consigo afastar a doença ocupacional decorrente, por exemplo, dessa última decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a natureza de doença ocupacional, como o senhor bem mencionou? Olha só, doutor, eu vejo o seguinte, a tese da responsabilidade subjetiva, aí com certeza, se ele conseguir provar que não foi negligente, se nós olharmos à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, ele estaria produzindo a prova que ele não teve culpa. Que a teoria da subjetiva é dolo ou culpa, se ele provar que ele utilizou de todas as medidas, de tudo que é necessário, poderia se afastar subjetiva. Agora, a tese da responsabilidade objetiva, aí é um pouco mais complexo. Eu vejo o seguinte, é uma situação que a lei, quando se utiliza a teoria do risco, ao analisar a tese da teoria do risco, basta a atividade gerar risco para caracterizar a responsabilidade objetiva. Não se exige aquela ideia do risco-proveito, do que tem que ter um lucro, tem que ter um proveito nesse risco para ser objetivo. E também, de outro lado, não se aplica a teoria do risco integral, aquela situação das usinas nucleares, que ainda que o trabalhador vai lá, propositalmente se joga lá dentro, vai ter a responsabilidade. É uma teoria do risco criado. Gerou o risco, a tese é da responsabilidade objetiva. Eu vejo assim, dentro da teoria da responsabilidade objetiva, ainda é possível ser alegado como matéria de defesa as excludentes de responsabilidade. Se o empregador conseguir demonstrar a sua responsabilidade nesse caso, demonstrar, eu vejo que não vai ser suficiente, lógico, com todo respeito a quem entende diferente, eu vejo que não vai ser suficiente só alegar que cumpriu os protocolos. Ponto, cumpriu os protocolos. Não vai ser só isso. Dentro de uma atividade de risco, obviamente. Estou falando, se é uma quitando, outra situação que não entra a ideia da atividade de risco, eu vejo que não. Agora vamos pegar um exemplo emblemático. Hospital. O enfermeiro trabalha na UTI propícia do cuidado do Covid-19. Ali. É uma notória atividade de risco, não tem nem como se questionar. Eu vejo que não basta simplesmente cumprir os protocolos, vai ter que alegar, tentar demonstrar alguma excludente de responsabilidade para fugir dessa penalidade. Eu vou dar um exemplo. Teria que provar que, de alguma forma, provar que aquele empregado que foi fornecido EPI, tinha todas as máscaras, toda aquela impossibilidade, tinha álcool em gel, e aquele empregado propositalmente, negligentemente, ele tirou. Então, vai ter que provar a culpa exclusiva da vítima, que é uma excludente de responsabilidade. Aí ele teria que provar essa culpa. Agora, não seria só meramente, olha, eu cumpro todos os protocolos do Ministério do Trabalho, do saudoso Ministério do Trabalho, né? do Ministério da Fiscalização do Trabalho, da Secretaria de Relação de Previdência e Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, ponto por si só. É uma análise que eu faço, lógico, sempre com todo respeito ao entendimento contrário. Posso fazer um adendo? Claro. Não sei se estou avançando aí a fala da doutora Cláudia, doutor Marcos. Não, por favor, eu sei que a doutora Cláudia depois vai querer falar, que eu vi ela ali. Vai que esse assunto é importante e relevante. É porque o assunto de responsabilidade civil realmente é um assunto que eu gosto muito. É um assunto academicamente muito interessante para mim. Eu queria fazer uma observação assim em relação à questão da responsabilidade objetiva, que o doutor Marcos já falou bem. Só para a gente deixar claro que
a responsabilidade objetiva hoje nas relações de trabalho ela já foi reconhecida, o 927, lá, o parágrafo único do Código Civil, já foi acolhido pelo TST, inclusive já tem em sede de repercussão geral, 932, salvo engano, eu até fiz uma anotação aqui. Então, essa questão já está superada em relação ao acolhimento da responsabilidade objetiva. Ou seja, o fato, a omissão, o nexo causal que gera um determinado resultado, e aí a gente não fala mais dos elementos de culpa e dolo. Agora, o que é interessante em relação à responsabilidade objetiva é que, quando o Código Civil fala em responsabilidade objetiva, fala em exposição habitual ao risco, né? Aí eu fico pensando que tem algumas atividades que efetivamente vão se transmudar. Aquilo que a gente não considerava antes como uma atividade como exposição habitual ao risco vai passar a ser. Basta a gente pensar em alguma atividade que tenha contato direto com o público. Eu fiquei pensando aqui, bom, um supermercado que tem, né, um contato grande com os clientes, aquilo que não era reconhecido como uma atividade que gerava exposição habitual ao risco vai poder passar a ser. Então, até essa ideia da responsabilidade objetiva me parece que vai ter um novo significado no cenário que nós vivemos. E aí, o doutor Marcos já falou muito bem. Então, caberá ao empregador demonstrar que ele adotou todas as medidas necessárias para que aquele contágio não tenha acontecido. Então, a carga de responsabilidade do empregador, obviamente, vai ser maior em relação a esse cenário que a gente está vivendo. Então, aquilo que não era reconhecido como de risco poderá passar a sê-lo, né? Por exemplo, por conta do contato com o público, que não era considerado antes, hoje passa a ser. Então, a carga de responsabilidade vai ser muito maior para o empregador. Daí, essa necessidade da ideia da precaução, do retorno, das medidas necessárias, das barreiras sanitárias, etc. Então, me parece que a atividade empresarial, ela efetivamente vai ter que tomar muito cuidado, principalmente nesse retorno, porque eu estava pensando aqui, a gente teve um caso recente aqui, eu não vou falar em nomes porque não vem ao caso, a gente teve uma ação civil pública que a gente ingressou como uma determinada, eu acho que alguém falou na questão dos frigoríficos, uma ação civil pública no sul do país em que a gente pleiteou a interrupção da atividade econômica. Por quê? Porque ficou demonstrado que havia um número não razoável de empregados contaminados. Parece que eram 38 empregados que estavam contaminados. Então, a gente ingressou com uma ação civil pública para simplesmente interromper aquela atividade econômica. O que no passado era uma atitude que era a exceção da exceção, hoje, considerando que o cenário que a gente está vivendo, deixou de ser exceção por tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Então, efetivamente, realmente é um cenário de muitas incertezas e muitas inseguranças e um desafio grande para todos, né? Para todo mundo, não é só para o lado empresarial, não, para o lado do trabalhador, obviamente, porque no momento que ele sai de casa, ele precisa sair de casa e ele está, além dos riscos naturais da sociedade, ele está vivendo esse novo risco que envolve um risco, efetivamente um risco de morte, se ele for contaminado na atividade laboral dele. Então, é um cenário difícil, né? Em suma, em tudo que eu falei, é um cenário realmente muito difícil. É isso. Sem dúvida. Eu, doutor Marcos, inicialmente gostaria de dizer o prazer que tem estar aqui com o senhor. Saudades, saudades. Lamentando que tenha ido para São Paulo, mas, enfim... Sinto falta do Rio. Pois é. Nós também sentimos o senhor. Eu gostaria de chamar a atenção sobre uma coisa que está me passando aqui agora. Além do fornecimento dos equipamentos, existe algo que me parece que é de maior importância ou de importância semelhante e que talvez seja muito custoso para o empregador, que é a fiscalização da utilização desses equipamentos. Porque o empregador só ficará, do meu ponto de vista, só ficará livre de uma responsabilidade
se ele, inclusive, conseguir demonstrar cabalmente que ele fiscaliza a utilização desses equipamentos. Porque a mera entrega do equipamento não exime o empregador da responsabilidade. Ele tem que fiscalizar a utilização. Não adianta nada ele entregar máscara, entregar o álcool, enfim, e passar do lado do empregado, ver que ele não está usando, deixar passar. É preciso que ele fiscalize a utilização. Para ele, é mais um suporte para ele se eximir dessa responsabilidade. A gente precisa pensar sempre na fiscalização. Em primeiro lugar, documentação, isso aí é uma coisa que a gente tem sempre que falar. Documentação de tudo. Né? Entregou equipamento, entrega documento, assinatura do empregado de que foi entregue tais documentos, tais equipamentos, e que esses equipamentos estão de acordo, né? Porque não adianta entregar também uma máscara rasgada, usada, enfim. Os equipamentos estão em perfeito estado de utilização. Então, é preciso documentar a entrega de todos esses equipamentos e fiscalizar a utilização. Sabemos nós, mais uma vez, que uma das razões de demissão por justa causa do empregado é a não utilização dos equipamentos. Mas é preciso que o empregador fiscalize. Se o empregador não fiscalizar, cai por terra tudo, né? Inclusive a questão da responsabilidade. Doutora Cláudia, a gente sempre recomenda muito às empresas, nossas clientes, que elas montem um dossiê para cada colaborador, em que elas vão fazer a entrega do EPI, vai ter o registro da entrega, os treinamentos todos que ele teve, todas as campanhas de higienização, até fotografias dele utilizando, fotografias da sinalização no ambiente e a fiscalização, eventualmente as punições pela não utilização do EPI. Essa é a maior defesa que a gente dá, orienta os nossos clientes a se preparar, né? Com certeza, isso é fundamental. Sem dúvida. Gente, a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu queria fazer uma última perguntinha para o doutor Davi e aí pedir que você já faça suas considerações finais. E aí depois a gente podia ir pela ordem, doutora Cláudia, doutor Marcelo e doutor Marcos, para cada um dar suas considerações finais, desde já agradecendo muito a participação de cada um de vocês. Tá? Doutor Davi, a gente sabe que a MP 927 ela trouxe uma flexibilização dos exames periódicos, né? Mas manteve a exigência dos exames demissionais, né? Salvo se o trabalhador tiver feito o exame periódico há menos de 6 meses. Né? Como é que vocês estão lidando com isso? A gente já teve alguns problemas de empregados dizendo, olha, eu não vou sair daqui para ir fazer um exame médico demissional porque eu não vou me expor ao risco. Né? Como é que vocês, no dia a dia, estão lidando com essa situação, já que os exames médicos demissionais têm que ser realizados pelos empregadores? Olha, a gente está fazendo uma recomendação, claro, que se faça não só os demissionais, mas os admissionais também. Porque imagine o seguinte também, no caso do admissional, você não faz o exame, não, vai fazer depois da pandemia. Aí você vai ter mais 60 dias após pandemia para fazer, segundo a medida provisória. Então, você pode passar aí 4, 5 meses para fazer esse exame. Aí você descobre que essa pessoa não podia estar exercendo uma função porque ela já tem uma doença que não permite o exercício de uma certa função, de uma certa atividade. Como é que você vai fazer? Você já criou uma doença do trabalho que você adquiriu porque não pôde fazer um exame médico. Então, essa é uma das recomendações. Se está fazendo uma admissão, faça também o admissional. Agora, com relação ao exame demissional, e a gente sabe de alguns casos efetivamente de recusa de colaboradores de clientes nossos. O que a gente procurou fazer é uma segurança muito grande na nossa atividade enquanto clínica, não na parte de segurança do trabalho, mas na parte clínica. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade, que é a nossa unidade central, no centro do Rio, com 80 lugares sentados. Eu separei esses lugares a cada 2 metros. Então, de 80, eu estou utilizando 18 lugares só. O resto está lacrado. A gente lacrou as posições de recepção. A gente colocou já na entrada do prédio, a gente já tem uma pessoa que já está checando e orientando fila, se for o caso. Não sobem mais de 18, a menos que desça alguém para subir outro no prédio. Já não entra no prédio. Só entra se tiver de máscara. Senão, não faço o exame. Se não tiver com a proteção correta,
não faço o exame. Eu tive que chamar outro dia uma unidade de polícia porque uma pessoa se recusava a colocar a máscara. E tanto o prédio já tem um regulamento nesse momento que não pode deixar, quanto a gente também. A gente não vai fazer o exame se a pessoa não estiver corretamente protegida. Aí, quando essa pessoa chega na unidade, a gente tem álcool gel para cada um. Antes de fazer qualquer coisa, ela tem que limpar suas mãos com álcool gel. Os meus colaboradores todos também estão usando luvas, máscaras, e são máscaras PFF2 para protegê-los mais, porque eles têm contato com outras pessoas e também, ao mesmo tempo, estão protegendo se eles estiverem doentes. Nós temos um afastamento do médico. Nós botamos uma cadeira dando uma distância do médico até o examinado, para que ele não passe daquele ponto, para a gente também não contaminar o nosso médico. E, em cima de tudo isso, a gente fez alguns filmes e algumas fotos e enviou para os nossos clientes. Olha, nossa situação de atendimento é assim agora. Se algum funcionário, se algum colaborador que tem que fazer exame disser que não quer fazer, você pode mostrar que ele vai ter segurança lá. Eu não posso garantir o transporte público, infelizmente. Quer dizer, ele virá por um transporte público, ele pode se contaminar num transporte público, mas aí eu não posso garantir. O que eu posso dizer é o seguinte, que esses cuidados que nós tivemos, higienizar, a cada exame o médico tem que higienizar os equipamentos, estetoscópio, equipamento de pressão dele com álcool gel. A cada exame que ele faz, ele higieniza tudo. Então, nós estamos fazendo um exame em 2 vezes o tempo necessário, porque a metade do tempo é para higienizar tudo e preparar para o próximo examinado. Mas com todos esses cuidados de higienização e sanitização da própria clínica, dos banheiros e etc., do início da pandemia, a gente está trabalhando o tempo todo, essa unidade aí. Do início da pandemia para cá, eu não tive um caso dos meus colaboradores que tivessem pego a Covid. Nenhum dos colaboradores, nem médicos, nem os recepcionistas que atendem essas pessoas, ninguém pegou lá. Então, esses cuidados estão funcionando. O uso da máscara corretamente, o uso da luva, higienização o tempo todo, higienização de todos os equipamentos, a higienização do mouse, a higienização do teclado, do monitor. Então, esse cuidado a gente está tendo e o resultado tem sido bom. A gente comunica isso para os nossos clientes. Eu tenho uma série de fotos e vídeos que a gente manda para eles verem esse cuidado que a gente está tendo. Nós tivemos uma visita da Vigilância Sanitária outro dia até, que ela até disse, não, mas vocês não precisavam deixar essa distância toda. Não, é 2 metros. Para a gente é 2 metros, não é 1,5, é 2. Vamos ter mais cuidado. Isso é super relevante. Eu acho que a grande preocupação das empresas é, assim, você depois não ter que pagar um preço muito alto por não ter tomado uma cautela que tenha feito. Muito obrigado, doutor Tavi. Nada. Doutora Cláudia, por favor, suas considerações finais, mais uma vez agradecendo a participação aí. Eu queria encerrar dizendo que toda essa situação que estamos vivendo, né, é uma situação que nós temos que tomar todos os cuidados possíveis e utilizar uma coisa fundamental, que é o bom senso. Eu acho que neste momento em que aparecerão situações que nós nunca nos deparamos, né, especialmente o judiciário, né, tem que ter bom senso. Né? Bom senso ao analisar os processos, bom senso analisar cada situação. É muito difícil dizer, vamos condenar por dano moral a empresa, ou não vamos condenar, vamos considerar doença profissional, não vamos considerar. É bom senso, é caso a caso. E é preciso ter tranquilidade e equilíbrio para não cometermos grandes injustiças nem para um lado nem para o outro. Então, eu queria encerrar dizendo que, pelo menos eu pretendo utilizar o bom senso, e acho que nós todos devemos tentar. E agradecer. Como sempre, né, doutora Cláudia? A senhora sempre teve bom senso. Tento. É pena que a cidade de Petrópolis, principalmente, sabe disso, né? Durante tantos anos a senhora passou lá. É verdade. Muito obrigado. E agradecer a oportunidade, eu adorei, foi ótimo ter contato com todos, especialmente o doutor Marcos, que eu estava com muita saudade. Um abraço a todos, muito obrigada. Legal.
Doutora Cláudia, é pena que bom senso não vem de farmácia, né? Pois é difícil, né, diferir. É verdade. Doutor Marcelo, por favor, as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo a participação e toda a atuação do Ministério Público durante essa pandemia. Bom, eu também, eu acho que eu já falei muito, não vou mais falar tanto assim, eu vou só utilizar o espaço para agradecer a oportunidade também, assim como a doutora Cláudia, foi uma satisfação participar, conhecê-los. Eu, atuando aqui na 2ª região, a maioria eu acho que atua no Rio, não é? Com exceção do doutor Marcos, que atua aqui na 2ª também. O doutor Marcos eu não conhecia pessoalmente. Agradeço, acho que foi muito interessante, ideias muito boas e o bom senso realmente é difícil, né? No momento que a gente vive, é difícil a gente enxergar bom senso em qualquer lado que a gente olhe, né? E aí dar ensejo uma outra discussão aqui que não vem ao caso, mas o bom senso seria uma ideia que cada vez mais nos escapa, né? Em todas as áreas que a gente pode enxergar. Mas é isso, eu acho que a ideia a premissa que a gente tem que levar como a premissa maior é a ideia da proteção, a ideia da precaução, a ideia da prevenção. O doutor Davi falou, a atividade empresarial, quando ela toma todos os cuidados, ela caminha como ela tem que caminhar, não é? Quando se trabalha com essa ideia da prevenção, quando se trabalha com essa ideia da prevenção, quando se trabalha com essa ideia da educação, a atividade empresarial caminha como ela tem que caminhar. Pena que esse bom senso também não seja uma característica de todos, não é? Também seja uma exceção. É isso, agradeço sinceramente agradeço a oportunidade. Eu queria deixar aqui uma poesiazinha no final, que nesse momento é bom a gente viver com arte, né? Sem arte é difícil a vida, né? Pois é. Queria deixar uma poesiazinha da Cecília Meirelles, que eu adoro. Ela diz assim, que cabe completamente a isso que a gente está vivendo. Ela diz assim: a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e não há ninguém que não entenda. É isso que a gente está vivendo na carne hoje, na pele. Tá certo? Muito obrigado. Fantástico, doutor Marcelo, muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo, a gente está falando de liberdade em todos os sentidos. O mundo está vivendo um momento estranho, né? E eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir superar todos juntos, vai superar esse momento brevemente, assim eu espero. Doutor Marcos, por favor, muito obrigado pela participação. Eu sei do esforço que Vossa Excelência fez para estar aqui. Por favor, suas considerações finais. Doutor João, doutor Jorge, obrigado pelo convite. Foi uma grande honra estar aqui. Eu penso muito como a minha amiga e colega também ainda, né, ainda que TRT diferentes, a doutora Cláudia. Eu acho que nesse momento o bom senso, a ponderação, vale tudo. Acho que está tudo muito saindo um pouco até polarizado, muitas situações. Eu vejo que o momento pós-pandemia não vai ser igual ao momento pré-pandemia. Pro lado bom, pro lado ruim. Vai ser um momento diferente. Situações novas estão aparecendo. Eu falo isso, por exemplo, agora. Estou vivenciando o mundo da audiência telepresencial já ontem, hoje, e estou vendo situações que estão me surpreendendo de forma positiva, algumas negativas. Eu vi um advogado aqui em São Paulo, daqui de São Paulo, com o número da OAB, 58 mil fazendo audiência virtual, ali todo empolgado, sabe, todo animado com a situação. E eu até brinquei, falei, doutor, o senhor era um dos primeiros que poderia estar falando, não, eu tenho mais de 70 anos, eu não quero mais mexer com isso. Ele não, empolgado em fazer audiência virtual. Me surpreendeu, até falei, doutor, faço questão de falar a você nos eventos que eu vou participar. Ele, excelência, obrigado. Então, é um momento novo, é um momento diferente. Eu sou sempre daquele favorável de olhar o copo mais cheio do que vazio, tentar desarmar o coração, entendeu? Tentar acreditar no que vem que é possível coisas boas ainda virem pela frente, né? Acreditar. E a palavra-chave, a doutora Cláudia, não poderia ter sido diferente, fechar, é o bom senso. Tudo vai precisar de bom senso. Não dá para radicalizar, não dá para achar que tudo é errado, igual a audiência, toda a testemunha que for ouvida por videoconferência é picareta, é bandida, todo que não sei o quê. Não dá. Tem que ter caso a caso, olhar.
analisar aquela situação da empresa, do empregado, a ponderação é um caminho necessário agora. O colega falou de Petrópolis, o coraçãozinho até apertou a hora que falou daí. Eu tive a honra de conhecer, eu fui para Petrópolis, tive a honra de conhecer a Vara. Ô Vara bonita que era. Eu aqui em São Paulo, né? Eu aqui em São Paulo, com respeito, no Fórum da Barra Funda, olha que eu subo lá, olha aquela vista toda. Aí o colega fala de Petrópolis, é para judiar do coraçãozinho paulista. Mas olha que tá um frio danado. É uma cidade linda, uma Vara linda. Agradeço de novo para finalizar. Peço desculpa de novo pelo atraso. Qualquer dúvida aí que ficou dos colegas, eu vejo que tem mais de 100 pessoas aí assistindo. Podem me adicionar nas redes sociais, @MarcosScalercio, pode mandar dúvidas por lá. Eu sempre gosto de debater nas minhas redes sociais, fiquem à vontade, pode adicionar. E obrigado pela oportunidade, novamente, doutor Jorge, doutor João, doutor Davi, não conhecia, tive a honra de conhecê-lo, doutor Marcelo também, muito obrigado. E finalizo dando um grande beijo para minha querida amiga, doutora Cláudia. Até uma próxima. Pessoalmente não é possível, mas virtualmente... Mas virtualmente Matar saudades. Obrigado. Jorge, por favor, encerre aí, agradecendo a todos. Muito honrado a presença do doutor Marcelo, professor, doutor Marcos, também professor, doutora Cláudia. Enfim, acho que foi muito produtivo esse bate-papo prático. Todos foram muito didáticos, enfim. Respostas, por óbvio, não foram... a gente não pode exaurir tudo, né? Até porque fenômeno social em constante mutação, mas, enfim, eu agradeço a todos pelo tempo despendido, pelas palavras, por terem compartilhado a experiência. Agradeço também os ouvintes que tiveram a paciência também de ficar com a gente até o final. E é isto. E vai passar. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem bem, tá? Um abraço. Obrigado para vocês também, todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito